é o poder de Deus. Esse aqui é o poder da criação. Né? Então, não sei se consegui ser didático nessa exposição sobre a sutileza das coisas. Como elas, do mais denso, do mais tosco, podemos pôr, vão para um aspecto, assim, um espectro, melhor falando, muito mais sutil. Então, isso é o estudo da simbologia, né? Ou simbolismo, né? Símbolo quer dizer, símbolo, vem de símbolo, né? União, logia, estudo da união. A maçonaria em si, ela acabou se tornando uma espécie de uma escola. Ela é uma escola, né? Ou seja, você já se subentende que escola você vai ter alguém que vai ensinar, alguém que vai aprender em um grupo de pessoas. Isso faz parte de uma estrutura clássica também, tradicional. Ela seria uma escola de estudo dos símbolos. Sim, também a comunicação da maçonaria ela é feita... Exato. Por símbolos. A maçonaria, assim, existe um contexto, quando eu falo assim, quando eu retornando à questão, quando eu falo tradicional, quando eu uso essa palavra tradicional, eu quero dizer que é um conceito que pode ser um rito, um símbolo, um mito, né? Que ele existe em várias culturas. Muitas vezes visto de forma diferente. Né? Às vezes, como por exemplo, se você pegar, tem um autor que eu gosto bastante, que é o Ananda Kuramaswamy, que ele é um autor tradicional, que ele fez um livro que ele fala o cristianismo e o hinduísmo. Ele fez uma linha paralela, né, das características, né? Ele buscava esse entendimento, como eu pesquiso sempre, né? Ele buscava esse entendimento paralelo, né, das características, por exemplo, do cristianismo em relação às características do hinduísmo. Então, por exemplo, né, você tem um deus judaico-cristão, você tem Brahma. E assim por diante. Daí ele ia detalhando toda a questão dos paralelos. Uma língua escrita, o cristianismo escrito para o Ocidente e o hinduísmo escrito para o Oriente. Né? Muito interessante, sabe? E é um padrão, ele conseguiu ver isso daí, fez um trabalho, né? Só que se você parar e pensar nisso daí, esse padrão ele existe em tudo, velho. Em um monte. Se você pegar o aspecto da religiosidade, que esse que é uma das questões da religião, por exemplo, né, é que ela fica muito. Ela tem um limite, ela tem por si só, ela possui uma estrutura de um limite religioso. Né, que não deve transpassar algumas questões. Por exemplo, o religioso, ele acaba se iluminando como um santo católico, lá como Madre Teresa de Calcutá, enfim, né, acaba recebendo essa questão da iluminação e entrando numa hierarquia divina. A gente pode até entender sobre essa questão, né, que isso existe, né, dentro do cristianismo, do catolicismo, basicamente, né, você tem Deus, né, Deus é um Deus trino, que é um só. Não vamos entrar nisso daí, mas já foi ponto de tese lá nos primeiros concílios, né? Eu tive uma oportunidade, cara, que foi fantástica, cara. Eu estava lá na Itália e lá tem o Batistério Ariani. Ario foi um bispo. Ele foi um bispo que ele rejeitou o contexto da Santíssima Trindade e foi expulso, né, cara? Os primeiros concílios lá, né? Porque ele questionou, né? Dogmas, né? Dogmas são princípios incontestáveis. O dogma é interessante que ele é uma das questões que diferencia o sistema maçônico de uma religião. Maçonaria não possui dogmas. Já vou explicar bastante. Mas a religiosidade possui. Ou seja, princípios incontestáveis que nunca podem ser discutidos. Esse é o conceito de dogma. E o Ario, por exemplo, ele foi lá e discutiu. Ele não achava possível, né, que Deus fosse Pai, Filho e Espírito Santo, em uma coisa só. Então, já recebeu uma excomunhão ali, né? E é um assunto para debater durante horas, né? Porque se a gente for pensar que Deus é uno, como ele é Pai e Espírito Santo? Sim, a tríplice natureza. Mas eu te explico. O mesmo padrão que eu tenho explicado, se você aplicar essa fórmula, né, da materialidade, da doutrina e da sutileza, você vai ver que é possível uma coisa só. Um símbolo possui uma estrutura. Né? O compasso que está ali, ó, o que ele representa? Pô, o limite. Você vai pegar um arquiteto, hoje usa muito o AutoCAD, né? Mas até um arquiteto usa, né? Para fazer um desenho de um círculo, né? Usa isso daí e observa o limite, o raio que tem aquilo ali. Isso é um uso prático. Dentro do contexto maçônico, a gente observa que aquilo ali, numa instância muito mais sutil, representa o
campo espiritual. Então nós temos um esquadro, né? um esquadro e um compasso, certo? Um representa a matéria, o outro o espírito. E no meio nós temos sempre aqui, não vai dar para ver, né? Mas esquadro, compasso, todo mundo conhece, esse símbolo ali, né? O compasso representa o espírito, né? Que é a parte de cima, e o esquadro embaixo. Retidão, moralidade, tem 90 graus, né? Representa a matéria deve ser reta, ortodoxa. Né? Por isso das minhas convicções, com bastante assim, ênfase eu falo essa questão. E o G, né? Entre outras interpretações que a gente vê assim, como eu falei para você assim, antes da gente começar esse bate-papo, né? Cara, olha... Em rituais antigos, eu já nem sei quantos eu já mexi, porque eu escrevi 23 livros, mas trabalhando com rituais e lendo coisa velha, rapaz, ó, é muito, cara. Né? Os rituais, principalmente da França, do rito moderno, do rito adoniramita, que é o rito que eu gosto, do rito de Eredon, né? Do rito de Eredon, que é a base do rito escocês antigo e aceito, então eu conheço bastante os documentos base, dos desenvolvimentos do rito de York norte-americano, assim, eu trabalhei nos graus, conheço alguns documentos básicos, porque é muita coisa também, né? Desenvolvimento do rito escocês, os telhadores do rito escocês, telhadores do rito moderno, né? Que eram, na verdade, guias de procedimento antigos, né? O primeiro foi de 1801. Né? Então, eu não sei quantas traduções, versões, já fiz versões aí para Supremos Conselhos, já fiz revisões ritualísticas até o grau 33, né? Então, sempre mexi muito com esse troço, né? Gostei muito disso daí, né? Você é um pesquisador, né? Sempre fuçando, né? Documentos, trazendo à tona documentos que os caras buscando, né? Hoje é muito mais fácil do que era antigamente, né? Buscando lá na Biblioteca Nacional Francesa, que tem bastante coisa lá interessante. Né, o que limita, às vezes, é um pouco a falta de entendimento da língua, né? E aí é um contrassenso, né, que nós vivemos aqui no Brasil, porque existem e você sabe bem disso. Para tudo é necessário planejamento. Já pensou em fazer um planejamento financeiro? Ninguém melhor do que uma pessoa tecnicamente habilitada para isso. Por isso que eu tenho uma parceria com a Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Consulte um dos nossos especialistas. Ele vai lhe apresentar um plano concreto de planejamento e investimento que realmente pode mudar a sua vida, através do consórcio imobiliário de altos bens e serviços. E se você não pensou nesse assunto ainda, faça uma consulta. Você vai ver que vale muito a pena. Use o código 7777 no WhatsApp aqui embaixo. Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Um negócio de irmão para irmão.